mas nós vamos nessa manhã em um texto que sempre que você estiver aflito, você possa lembrar desse texto. E diz assim, Isaías 40, 28 em diante. Será que você não sabe, nem ouviu, que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, porque Tua palavra, ó Deus, renova, fortalece, encoraja e nos, Senhor, ensina a superar a falta de esperança, que muitas vezes vem, ó Pai, por causa das nossas limitações, por causa, Senhor, das nossas fraquezas, mas o Senhor é conosco, assim fala conosco. Se há alguém aqui passando por um momento assim, desesperançoso, talvez há tanto tempo lutando, relutando por um milagre, Senhor, por uma porta se abrir, mas não tem conseguido, tem ainda esperado, que o Senhor venha falar ao coração. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Na Bíblia, nós temos muitas passagens, muitos versículos, exemplos, que poderíamos falar, citar nessa mensagem sobre vencer a falta de esperança. Eu achei maravilhoso o texto escolhido, porque é o texto muito conhecido, mas ele fala aqui de um animal que é muito usado em pregações, é muito usado em vídeos. A Bíblia, nós temos vários exemplos de animais e característica deles se aplicando a nós. Por exemplo, formiga, né, no tocante, no combate à preguiça, enfim, tantos outros. E aqui ele vai falar da águia. Ele vai dizer, olha, o que espera no Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águia. Meu amado irmão, a águia, diz aqui o texto, que é um animal maravilhoso. É um texto que diz que a águia é um animal criado por Deus, é um animal de grande porte. Com certeza você já viu vários vídeos motivacionais usando a águia como exemplo. É um animal que pode chegar a mais de 1 metro de envergadura, que é a distância das suas asas, né? a distância de uma ponta da asa até a outra. A águia vive em média 50 a 70 anos, né? Na sua maior longevidade. Ela consegue voar a 100 quilômetros por hora e a uma altura de 4 quilômetros. A águia é um animal fantástico. Nós vemos que ela possui uma capacidade, aqui você vai começar a prestar atenção, ela possui uma capacidade visual extraordinária. Ela enxerga até 1 quilômetro de distância. A águia consegue enxergar 8 vezes mais que você, do que eu, do que o homem. Então ela tem uma visão muito grande. De longe, no seu mais alto voo, ela já está conseguindo ver a sua presa, o seu foco, sua meta. Está começando a entender o que Deus já está querendo falar contigo para você vencer o desânimo, para você começar a vencer a falta de esperança. Porque se hoje você está aqui e não está conseguindo ver, meu amado irmão, nessa noite Deus vai tocar na sua vida, nos seus olhos, vai renovar, fortalecer as suas forças e você vai começar a ver o que antes você não estava vendo. Então a águia tem garras muito fortes. Como estão suas mãos hoje? Suas mãos estão fracas? Mãos significam trabalho, significa fazer, significa colocar a mão na obra, a mão no arado. A águia, ela tem, né, o bico muito forte, serve para caçar, ela mira e caça precisamente, dá aquele voo, né, perfeito, preciso para alcançar a sua presa. Ela é leal. A águia, meu amado irmão, ela sabe viver bem em sociedade, enfim, ela tem características surpreendentes e Deus quer ver você, a mim,
como águias. Meu amado irmão, mais por seu intermédio em nossas vidas. Deus irá agir na sua vida e você voará com asas como águias. Mas para isso, nós vemos aqui, nesse texto, que primeiro é preciso entender, conhecer, compreender, saber quem é Deus. Ele, antes de falar da águia, o texto nós vemos no versículo 28, que ele vai fazer uma pergunta: será que você não sabe? Nem ouviu? Que Deus, Ele é eterno, que Deus é o Senhor, que Deus é o Criador dos confins da terra, que Deus não se cansa, que Deus não se fatiga, a sabedoria dEle é insondável. Primeiro, saiba quem é Deus, creia em Deus. Hebreus capítulo 11, que fala da galeria, né, dos heróis da fé, que fala sobre a fé, ele vai dizer que quem quer se aproximar de Deus tem que crer que Ele existe. Como é que você quer se aproximar de alguém e você não crê, você não acredita, você, enfim, fica indiferente? E pela fé você agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então conheça a Deus. Oséias vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Muitos erram porque até conhecem a Deus, mas depois ficam parados, depois ficam estagnados. Eu já conheci a Deus na minha conversão, eu já conheci a Deus quando tive um milagre, mas depois fica parado. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Oséias 4, 6 e depois Oséias capítulo 6, versículo 3. Ele vai dizer: o meu povo pereceu por falta de conhecimento, então precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Jesus vai dizer, Mateus 22, 29, ele vai dizer: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então você tem que conhecer a sua palavra e conhecer o poder de Deus. Por que o poder de Deus? Que quando você conhece o seu poder, você está conhecendo o Senhor. E aqui nós vemos algumas características. Deus é eterno. Deus, Ele é o Criador. Deus não se cansa, Deus não se fatiga, a sabedoria dEle é insondável. Mas pastor, lá em Gênesis, Deus diz que Deus descansou no sétimo dia, mas no sentido de parou de criar, Ele cessou as atividades. Não é que Ele se cansou, ficou exausto como nós ficamos, não é nada disso. Diz que Ele cessa as atividades de criação, criacionais, mas não no sentido de cansou, ficou exausto. É claro que Ele usou para ensinar nós limitados, com as nossas limitações humanas, a descansar no sétimo dia por causa disso aqui, que nós cansamos, nós nos fatigamos, e é normal para um moço, para um jovem, ele ser ativo. Eu acho esse texto tão profundo, que ele vai falar do jovem, ele vai fazer uma comparação com a juventude. O normal de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa que estaria, é ser ativo. Ele não para, deixar vir uma noite em alguma atividade, no dia seguinte está inteiro. A gente já depois dos 25, 30, a gente já não consegue muito. Mas o normal de um jovem é estar ativo, é estar ali envolvido, meu amado irmão, mas Deus vai falar: ainda que os jovens venham se cansar, ainda que os jovens venham se fatigar e os moços venham cair de exausto, você espera no Senhor, você espera naquele que traz um renovo, que transcende, que vai além, meu amado irmão, do entendimento normal, natural. Você consegue de tirar força da onde ninguém mais conseguiria imaginar que você tiraria. E quem é a sua força? O Senhor é o cântico, a minha força e a minha salvação. Êxodo capítulo 15, versículo 2. Então conheça Deus,
Sua sabedoria nos alcança. Deus nos criou para sermos únicos. Deus te criou, meu amado irmão, para ter uma digital única. Deus te chamou, te conhece, te chama pelo seu nome. Ele é o nosso Criador, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele não se cansa, Ele cuida de nós. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Não dormita aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. É o Senhor quem te guarda. Salmo 121. Um salmo tão lindo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não dormita, o guarda de Israel, e Ele te guarda. Então conheça a Deus. Quando perdemos a esperança, geralmente é porque nós tiramos os olhos, tiramos o foco do Todo-Poderoso, de Deus, e passamos a colocar aonde? Nas circunstâncias. Quando perdemos as esperanças, fazemos semelhantemente aos espias, 10, que diferentemente de Josué e Calebe, que continuaram com seus olhos no Senhor, eles começaram, ao chegar ao espiar aquela terra, olharam as circunstâncias. E tem gigantes, e anaquins, e cidades fortificadas, e muralhas. Perderam a esperança. E o pior, e aqui eu peço que você tenha esse cuidado, essa atenção. Aqueles 10 espias, eles perdem a esperança. E o pior, quando eles voltam, eles contaminam com a sua falta de esperança o resto do povo. Só que aí chega o momento que Josué e Calebe, eles falam: eia, façamos o povo se calar. A nossa esperança não está no nosso braço. Se o Senhor falou que vai dar a terra, pode renovar a sua esperança, porque Ele é fiel e vai cumprir, meu amado irmão. Não importa as circunstâncias, mas Ele quer te fortalecer. Sejamos Josué e Calebe, que venhamos não olhar as circunstâncias impossíveis, as adversidades, não, mas focar, olhar naquele que prometeu, naquele que renova, naquele que fortalece. Então, quando a esperança enfraquece, lembre quem Deus é. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece que está fora de controle. Porque sabe como é que nós somos? Nós somos assim. Enquanto você consegue intermediar, enquanto você consegue resolver, enquanto você consegue, com o seu conhecimento, enfim, parece que está tudo bem. Mas quando foge do nosso controle, aí cuidado, há uma linha muito tênue entre você perder a esperança. Porque enquanto você consegue fazer, resolver, e quando você não consegue mais, quando está fora da sua alçada, o que você faz? Desespera? Claro, mas não pode perder a esperança jamais. Foque em Deus, olhe para Deus, olhe para o Senhor. Segunda lição que eu tiro aqui, vemos no versículo 29 e 30 que nós lemos: Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas é Ele que te fortalece. Posso ouvir um glória a Deus bem forte? É Ele que te fortalece. Então vemos aqui, segundo ponto, precisamos admitir, reconhecer, proclamar a nossa dependência de Deus. Dependemos de Deus. Quando está tudo bem, há uma tendência do ser humano querer se afastar de Deus. Não estou com fome, daqui a pouco eu vou sair da igreja, do culto, eu tenho que comer, daqui a pouco eu estou saudável, posso caminhar com as minhas pernas, respiro sem dificuldade, não preciso de um aparelho, você está bem. Então há uma tendência de você se afastar de Deus, confiar em si mesmo. Porém, precisamos admitir a nossa total dependência de Deus. E chega um momento, ainda que jovem, ainda que moço, como ele diz aqui, vai chegar um momento que as lutas da vida, as circunstâncias da vida, muitas vezes vem o cansaço, vem as limitações. Diz que os moços de exaustos caem,
Talvez você já esteja no limite. Talvez você já esteja cansado, não aguenta mais. Mas Deus te trouxe aqui. Deus está fazendo você ouvir essa mensagem para lembrar que a nossa dependência é de Deus. Para lembrar que é Deus que fortalece. Passamos situações difíceis, muitas vezes nos sentimos sem forças para prosseguir, meu amado irmão, mas tudo isso faz parte do processo. Tudo isso precisamos entender, compreender, que Deus ensina para que nós venhamos viver na dependência dEle. Deus não quer ninguém autossuficiente. Me diz um na Bíblia, escolhido por Deus, chamado por Deus, autossuficiente. Não tem. Hoje tem uns aventureiros aí, né, que, enfim, mas Deus não permite ninguém. A nossa suficiência é de Deus, amém? Dependemos dEle. Deus não quer ninguém independente, cavaleiro solitário, fazendo o que quer da cabeça. Montei a minha igreja, estou dirigindo, faço o que eu quero. Não! Falamos aqui na EBD, né? O Marcos falou, Davi consultava a Deus, devo ir enfrentar o inimigo? Deus falava, vai, vencia. Logo após uma vitória, o inimigo se levantava de novo. Já ganhei, já sou bom, sou o cara, foi fácil essa vitória, eles já estão mais enfraquecidos ainda. Davi, antes de ir de novo, consultava a Deus. Aí Deus falou, vai não. Você vai, só que não de frente. Você vai rodear por trás das amoreiras. Está lá em Reis. Passagem fortíssima. Quando você ouvir o estrondo das árvores, pode avançar, porque é o Senhor guerreando por ti. Oh, glória a Deus, que bênção. Então, reconheça a sua limitação. A falta de esperança muitas vezes vem quando tentamos carregar o peso sozinho. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve. Enfim, você não caminhe sozinho. Terceiro ponto que nós vemos aqui nesse texto, esperança no Senhor. A nossa esperança não pode ser no homem. Isso não é fé. O que é normal, natural, o que você toca, o que você espera naturalmente, isso não é fé. Fé é você esperançar. Guarda esse verbo, esperançar. Não é somente esperar no tempo cronológico, no relógio, não é isso. Mas é aguardar, esperançando. Aguardar com fé, confiando nele, mesmo sem ver o resultado imediatamente. Nós somos imediatistas, nós queremos rápido, a solução do problema, e é lógico. Faminto quer ser suprido, necessitado quer ser suprido, doente quer ser curado, enfim, precisa que a porta seja aberta. Porém, aprenda a esperar o tempo de Deus. Somos imediatistas, sim, e pensar dessa forma vai gerar frustração. Muitas pessoas apresentam o Evangelho, o reino de Deus, apenas como algo que vai solucionar os problemas, apenas como algo que vai focar nas coisas aqui da terra. Meu amado irmão, Evangelho é para a salvação de todo aquele que crê. É claro que tem bênção, tem vitória. Deus vai mudar a sua vida de uma maneira indescritível. Vai abençoar, vai suprir, vai mover, enfim, fará maravilhas, amém? Fará maravilhas. Mas precisamos entender que para vencer a falta de esperança, nós temos que saber esperar, e no processo de espera, ainda que esteja doendo, você está renovando as suas forças. Você está renovando, por quê? Porque você está renovando não é a sua força física, não é a força do seu braço, mas você está se renovando no Senhor. Que nessa manhã, meu amado irmão, você possa estar com o coração aberto para receber dele o renovo, o fortalecimento do Senhor. Jesus vai falar, não andeis ansiosos. Eu não tenho que andar ansioso pelo que haver de comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios dos campos,
Está lá em Mateus capítulo 6. Filipenses também vai dizer, 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo seja conhecida diante de Deus o pedido de vocês. A oração, pela súplica, com ação de graças. Então tem uma promessa de Deus. Se você espera no Senhor, meu amado irmão, tem uma promessa de Deus. Renovo, renovação, subida como águias, constância na caminhada. Você vai ser constante e não inconstante. Eu vejo pessoas começam de uma maneira maravilhosa, vai voar como águia, mas aí permite o alto e o baixo, a inconstância, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, daqui a pouco está perdido, daqui a pouco está sem norte. Então a nossa esperança, meu amado irmão, tem que entender que existe a promessa de renovo, de subir como águias, e esperança deriva de esperar. Vem este verbo do latim esperare, que é aguardar, ter esperança. Ou seja, meu amado irmão, ainda que você esteja aguardando, faça como se diz o Salmo 40, esperei de qualquer maneira. Esperei com paciência, confiantemente no Senhor, porque Ele me ouviu quando eu clamei. Meu amado irmão, que salmo maravilhoso! Deus não está com o ouvido tapado, Deus não está com a mão encolhida, Deus não está com a mão no... Meu amado irmão, Deus, Ele está a todo tempo só aguardando a oração sincera, a oração, meu amado irmão, que vem rasgando você, que vem lá do fundo da sua alma, mas falando: Senhor, eis-me aqui, dependo de Ti. Senhor, renova Teu servo, fortalece o Teu servo. Senhor, renova a minha esperança. Talvez você esteja orando há tanto tempo, salvação na sua casa, cura, milagre, não sei, que nessa manhã você possa receber o renovo dessa esperança no Senhor. Então nós vemos aqui bênçãos do Senhor para quem espera nele. Você espera no Senhor? Cadê? Quero ouvir glória a Deus de quem espera no Senhor, amém? Renovação das forças, ou seja, você não anda no automático, você vive dia a dia sendo revigorado por Deus. Segundo, capacidade de voar como águia. Você vai acima das circunstâncias. Meu amado irmão, eu profetizo na sua vida, Deus vai te levar acima das circunstâncias. Aqueles paralíticos, meu amado irmão, as circunstâncias que os prendiam, quais eram? O leito, a maca. Jesus fala: agora você vai estar acima das circunstâncias. Eu te coloco acima das circunstâncias. Toma o teu leito e anda, oh glória. Aquilo que antes prendia, aquilo que antes limitava, aquilo que antes, meu amado irmão, era usado para ser carregado, Deus vai te colocar acima, vai te dar total controle dessa situação. Aquilo que antes, meu amado irmão, era lugar de você ficar deitado, prostrado, sendo carregado por outros, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar, já está mudando. E Deus falou para ele: toma o teu leito e anda. Você vai voar como águias. E terceiro, capacidade de lutar, correr e não se cansar. Anda e não se fatigam. E detalhe, falamos espiritualmente e fisicamente também. Às vezes você está no limite, no físico. Aí a Débora trata com propriedade aí na série, né? Enfim. Mas às vezes você está fisicamente, do nada vem um renovo. Já aconteceu isso contigo, comigo várias vezes. No trabalho, então, meu amado irmão, às vezes você lá corre 10 quilômetros, enfim, vem um cansaço físico, daqui a pouco Deus vem com um renovo, você não tem nem explicação. Deus renovando, fortalecendo. Cuidado, você tem que respeitar os seus limites, tá bom? Consulte o médico, conheça os seus limites físicos, enfim, esteja, né, a linha da fé não vai jamais tirar a linha do autocuidado, não é disso que eu estou falando. Ah não, Deus me renova, Deus fortalece e vai, não é isso, não é assim. Mas você une a fé com o autocuidado, você romperá barreiras, destruirá exércitos, amém? Você ficará firme nas batalhas da vida. Então, esperar não é passividade. Ah, esperei, estou esperando no Senhor. Fica passivo, fica na rede, não faz mais nada, fica esperando
cai do céu. Meu amado irmão, não é ficar passivo, não. Esperar no Senhor é ter fé ativa. É você estar com a sua fé a todo tempo. Vai dizer 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar, em tudo dai graças, esta é a vontade de Deus para convosco, versículo 18, e o versículo 19, não apagueis o Espírito. Você tem que zelar por essa chama, você tem que cuidar para que essa chama não se apague na sua vida. Esperar é ter fé. E aqui ele vai dizer, quarto ponto, versículo 31, sobem com asas como águia. Vemos aqui que é preciso você criar estratégias. Ele faz uma comparação a um animal magnífico, que é a águia. Temos outros, né? Leão, temos vários animais na Bíblia, arganais, enfim, mas ele aqui usa para o renovo, para o fortalecimento, a águia. E aqui nós vemos que diante das adversidades da vida, esperar em Deus tem que ter atitude, mudar para você mudar as circunstâncias, e as águias, para elas serem vencedoras, as águias para serem referenciais, elas sabem utilizar os seus potenciais. As águias sabem utilizar as suas asas, elas sabem utilizar os seus olhos, elas sabem voar alto. Você tem um potencial muito grande, meu amado irmão, você tem um potencial e está pronto para explodir esse teu potencial. É só você vencer algumas barreiras, né, da vergonha, enfim, da timidez, e deixar explodir esse potencial que Deus colocou em você. Cada um conforme o seu chamado, um na oração. Às vezes eu vejo irmãos orando, amados, eu fico assim, rapaz, eu queria orar como ele. Às vezes eu vejo pessoas pregando, eu falo, meu Deus, que unção. Às vezes eu vejo pessoas evangelizando, cara, eu queria evangelizar. Deus, cada um conforme o seu dom, o seu chamado. Mas você tem um potencial, você tem aproveitado o seu potencial, você tem aproveitado as oportunidades que aparecem na sua vida, você serve a um Deus que cuida de você, então aproveite tudo que Ele te deu, não enterre seu dom, não enterre seu talento. Venha muitas vezes a timidez, a vergonha, mas às vezes as pessoas vêm aqui e falam tão bem, né? Louvam, adoram, às vezes você está quase... Traz uma palavra, traz uma oportunidade, 5 minutos, traz uma, como a Marcela fez hoje aqui, e as pessoas relutam tanto, mas quando vem, começa a dar espaço, começa a deixar Deus usar, e são usadas, falam com uma propriedade muito grande, ou seja, agarre as oportunidades, faça como a águia, não fica comparando com outros não, o que Deus te deu, você, meu amado irmão, vai colocar em prática. Nessa manhã, Deus está, meu amado irmão, eu vejo desenterrando o talento, pessoas que enterraram talentos, talvez por causa, meu amado irmão, de circunstância, de pessoas. Mas Deus está desenterrando e você vai frutificar para o Senhor. Aproveite as oportunidades, crie estratégias. Deus dá uma estratégia, olha, você vai alcançar altos lugares. Por quê? Assim como a águia terá asas. Não é para fazer asa de cera, de papel, isso aí não é isso não, isso é mitologia. Espiritualmente falando, Deus vai te dar estratégia. Deus não vai fazer por você o que você tem que realizar. Se busca uma porta de emprego, aprimore seu currículo, estude, enfim, divulgue, faça, enfim, por aí vai. Você tem que utilizar os dons que Deus te deu, colocar os seus ideais, seus projetos em prática, se posicionar. E assim, a esperança, ela é renovada. Pastor, eu estou sem esperança, mas seu dom, seu talento, você não faz nada. Fica só esperando, aguardando. Comece a fazer e Deus vai te honrar. Comece a agir. Pastor, eu não sei o que fazer. Você pode começar orando, intercedendo. Começa a orar pela igreja, orar pelo pastor, orar, enfim, pelo ministério, às vezes fala tanto, mas sequer faz uma oração. Às vezes fala tanto, observa tanto, dá tantos, mas sequer bota a mão no arado. Não tira um papel do chão.
Meu amado irmão, vemos aqui que para que você possa renovar a sua esperança, que outrora talvez esteja até perdida, o primeiro passo é começar a agir. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Eu tenho certeza que Deus acredita em você. Eu acredito em você. Você tem que acreditar em você. Não adianta eu acreditar, Deus acreditar e você não acreditar em você, você mesmo ficar desacreditado, não saber quem você é. Jogue isso por terra. Peça força ao Senhor, peça estratégia, agarre a oportunidade, meu amado irmão, em todas as áreas da sua vida, e dependência de Deus é a chave da sua vitória, para vencer o desânimo, vencer a fraqueza, vencer, meu amado irmão, talvez essa esperança que esteja perdida, mas o Espírito Santo já está começando a renovar no seu coração essa esperança. Penúltimo, tenha foco e persistência. Ele vai dizer no versículo 31, corre e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para isso, você está correndo e não se cansar, você está caminhando e não se fatigar, é porque você está fazendo isso com um propósito, você tem um foco, e você precisa, nessa meta, nesse objetivo, você precisa ter persistência. Aí que é o segredo. Vencedores, eles vencem por quê? Eles persistem, perseveram, continuam. Muitos desistem no primeiro vento, na primeira dificuldade, primeiro suorzinho que caiu, isso não é para mim. Agora, vencedores, eles não desanimam, eles pagam um preço, mas lá no final eles cantam, valeu a pena. Por quê? Porque correm, caminham, têm um foco, têm uma atividade. E é interessante que você aprende muito com as águias. As águias, elas passam por um momento nas suas vidas, aproximadamente dos 50 anos, que elas passam por um momento de renovo. Você conhece? Elas voam para o mais alto monte, e elas passam por um momento de renovo. O bico já está envelhecido, 50 anos. As garras já estão envelhecidas, as penas já estão caducas, já estão envelhecidas, começam a comprometer a sua sobrevivência. Aí ela tem duas opções, a águia, aproximadamente aos 50 anos: ou morrer, ou se renovar. E eu pergunto para você nessa manhã, qual a sua opção? Se entregar ou permitir o renovo na sua vida? A águia, nós sabemos que nesse processo, ela vai pegar um penhasco muito alto. A águia, nesse processo de renovação, ela vai ficar aproximadamente 150 dias. Ela leva provisão para 150 dias. Olha que animal fantástico. E o que ela faz? Arranca as suas penas. O que ela faz? Arranca as suas garras. O que ela faz? Bate na pedra até ficar sem o bico. Mas depois de todo esse processo, de toda essa espera, de todo esse momento, ela sai voando renovada. Ela sai voando renovada. É como águias que Deus quer te fazer voar. Meu amado irmão, não é voar como um pardal, não é voar como, ainda que também sejam pássaros, animais maravilhosos, cada um com a sua característica criada por Deus, mas Deus vai te levar e vai fazer voar como águias. Então ela não fica acomodada, ela é persistente. Ela não fica parada, ela busca o seu milagre. Deus espera que você busque o seu milagre. Pastor, eu quero um milagre na minha vida. Não está sequer buscando, sequer fez uma oração, sequer fez uma leitura bíblica, buscando o milagre. Olha o processo que aprendemos com a águia. Deus espera que você busque o seu milagre, e o milagre, sabe onde começa o milagre? Em nós. O milagre começa em nós. Vemos isso na Bíblia. É claro, quando Deus quer curar, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda o coração, não é isso que estou falando. Mas nós vemos milagres que começam aqui. Paulo, ele prega, aí ele olha um homem, está lá em Atos. Paulo olha e viu que ele, ao ouvir a pregação de Paulo, a fé vem pelo ouvir.
Ao ouvir a pregação de Paulo, Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Milagre começa aqui. Mesmo Jesus, na sua terra, não pôde fazer ali muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Você quer milagre na sua vida? Quem quer milagre? Eu quero, amados. Nós vivemos, meu amado irmão, de fé em fé, de glória em glória. Deus é Deus de milagre, mas começa a gerar a fé no seu coração. E para encerrar, tome posse da sua vitória. Ele vai dizer: os que esperam no Senhor, renova a sua força. Ele não vai dizer pode renovar, renova a sua força. Espera nele. Águia é símbolo de vitória, né? Vários países usam águia, né? Por exemplo, os Estados Unidos, né? Ali como escudo, águia como símbolo de vitória, enfim. E como você pode conseguir a vitória? Acredite em Deus. Acredite que Deus já te deu as condições necessárias para a sua vitória. Como? Meu amado irmão, Deus já disponibilizou para você uma armadura de guerra, uma armadura de batalha, uma armadura de peleja, que você esteja colocando nessa manhã, meu amado irmão, o capacete da salvação, o escudo da fé, para estar ali se desviando, se defendendo dos dardos inflamados do diabo. Cinturão da couraça da justiça, cinturão da verdade, a armadura que Deus nos dá, espada, calçados. Só que, entenda, eu falei aqui um ponto que ele é fundamental. Eu falei sobre perseverança. O segredo é você continuar. O segredo da vitória não é só iniciar, mas é você continuar no processo, perseverar. Jesus ensinou isso. Lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim, esse dará fruto. Muitos começam, mas não permanecem. Muitos discípulos, andavam com Jesus, não permaneceram. Tem determinado momento que Jesus dá uma palavra dura, aí eles falam: olha, quem pode? Olha, não é para nós. E deixam de seguir Jesus. Aí Jesus ainda vira para os 12 e fala: e vocês? Vão querer continuar ou vão querer se afastar também? O segredo é permanecer, é perseverar, é continuar conectado à videira. O segredo, minha amada irmã, é você não desistir, é não desviar para a esquerda nem para a direita, nem retroceder, nem ficar parado, mas é perseverar, é continuar avançando. Diz lá em Coríntios, né, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e assim você vai renovando dia a dia, vai de fé em fé, de glória em glória, vai renovando suas forças, vai renovando o seu ânimo, vai tendo bom ânimo de dia em dia, porque você está em Cristo. As coisas velhas, as mazelas, as tristezas vão ficando cada vez mais no passado, e tudo vai se fazendo novo na sua vida. Falei aqui da armadura que Deus nos dá, porém, muitos até colocam a armadura, muitos colocam o capacete da salvação, o escudo da fé. Primeiro o gigante tira. Não sei o que eu vou enfrentar não. Aí tirou. Adiantou de nada. O segredo é você continuar com ela. O segredo é você se equipar e não tirar mais essa armadura que Deus está colocando na sua vida hoje. Deus vê você como vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Acredite que Deus já te deu todas as condições para você ser um vencedor. Que você nessa manhã esteja recebendo a unção de um vencedor. A unção, meu amado irmão, dada por Deus para enfrentar as batalhas da vida, enfrentar os desafios. Meu amado irmão, que eles não vêm para te tombar, mas para serem vencidos e te darem uma experiência, te darem, meu amado irmão, uma história, te darem um testemunho para te renovar, te fortalecer e você ser grato. Você não precisa ser, um guerreiro físico, um militar, não é isso que estamos falando, mas nas lutas espirituais você tem que ter um posicionamento de vitorioso. Crente não luta pela vitória, ele luta em vitória. Deu para entender a diferença?
Tem a luta, mas você já está na vitória. Posso ouvir um glória a Deus? Você que crê nisso, o milagre começa em você. Vai na tua força. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Se você então está assim, meu amado irmão, nesse processo que precisa superar a falta de esperança, está xoxinho, está cabisbaixo, está tímido, está vivendo de uma maneira aleatória, nessa manhã Deus te trouxe aqui o Espírito Santo de Deus para te trazer o renovo, o fortalecimento, o encorajamento. E Deus já pode se colocando de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor, falando: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, é Ele que me fortalece, é Ele que fortalece o cansado, é Ele que multiplica as minhas forças, é aquele que não tem nenhum vigor, o vigor é o Senhor. Espera nele e você terá sua força renovada. Espera nele, você vai correr, não vai se cansar. O diabo vai tentar fazer você parar, mas você não vai cansar. O diabo vai tentar fazer você desistir, desanimar, mas você não vai fadigar. Eu lembro ainda que na minha infância, ainda hoje, tinha um episódio, né, do Chaves, que tinha o Jaiminho, que ele sempre chegava na vila empurrando a bicicleta. Aí perguntavam: mas por que tu não vem pedalando? Aí ele falava: para evitar a fadiga. Lembra disso? Meu amado irmão, não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Quem te renova é Deus, quem te fortalece é Deus. Vai pedalar, vai correr, vai caminhar, respeitando os seus limites, é claro, seguindo as orientações médicas, é claro, mas espera no Senhor. E espiritualmente, meu amado irmão, você é um soldado, você é um guerreiro, você é um valente, você é um gigante do Senhor, meu amado irmão, aqui nessa terra. Você é para ser luz, você é para ser sal, você é um jovem diferente, você é um adolescente diferente, você tem a unção, meu amado irmão, você tem a guarda do Senhor, você tem o DOC. Deus fala na esfera espiritual: esse ninguém toca! Você tem a unção, você tem ali o toque do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero orar. Você que, não vou pedir para vir à frente, não vou pedir para levantar a mão, não. Mas eu quero orar. Você que talvez estava desesperançoso, você que talvez estava desanimado, estava quase não querendo mais ir à igreja, quase não quer mais orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, conforme o Senhor direcionou. Vem, ó Deus, nesse momento, trazendo o renovo, proporcionando, Senhor, a vitória sobre a falta de esperança. Tu és a nossa esperança. Em nome de Jesus, que venha, Senhor, seu toque, que renova, que fortalece, sua palavra, meu Deus, que encoraja, que traz o bom ânimo. Assim toma, Senhor, cada vida aqui, cada ministério, cada dom, cada talento, que as pessoas venham, levanta aqui, Senhor, nesse momento um exército forte, pessoas que não medem esforços para te servir, como já podemos ver em tantos aqui, Senhor. Não tem tempo ruim para colocar a mão no arado, para fazer, para dizer eis-me aqui, para dizer eu vou. Que isso esteja, Senhor, renovando e fortalecendo para a boa obra. Em nome de Jesus, assim eu oro. Rogo a Ti, Senhor, e ministro sobre a vida de cada um aqui presente, daqueles que estão em casa. Ministro, Senhor, sobre a minha vida. Ó Deus, uma palavra de bênção profética, de renovo, de fortalecimento. Sairemos voando como asas, como águias. Em nome de Jesus, mais que vencedores. Assim, ó Deus, oramos e agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Rique abundantemente. Aplauda o nome do Senhor.